Se eu vejo alguém que tem a vida dele levada para as dificuldades, né? Nada na vida dele está dando certo. O que é que eu vou dizer? Conforme eu imagino, se eu sou uma pessoa mística, isso aí é devido a um trabalho que botaram para aquela pessoa. Porque se eu não tiver o conhecimento dessas informações, naturalmente eu vou puxar para o lado do místico, né? Para o lado necromante, para o lado da feitiçaria. São fatos mal observados. Porque se você observar bem, você vai ver que muitas vezes, pela própria o mau comportamento daquela pessoa, pelo modo como ele administra a sua vida, pelo modo como ele está se perdendo nos caminhos que ele está escolhendo para percorrer, pelo fato de não estar seguindo os bons conselhos dos bons espíritos. Então tudo isso leva uma pessoa ao fracasso, seja material, seja espiritual. Mas se a pessoa não quer assumir a culpa para ele próprio, ele vai dizer o quê? Que são os maus espíritos que estão agindo na vida dele, que foi um trabalho que fizeram para ele. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas que pretendem dispor da vontade dos espíritos? Pronto. Então, aqui está falando diretamente daquela questão da quimbanda, né? Que efeito pode produzir essas fórmulas que o espírito exige da pessoa para cumprir a vontade que ela pede, né? De praticar o mal a alguém ou outra coisa lá. Não sei se eles trabalham para o bem, mas que pede para arrumar um emprego, né? Para trazer o amor de volta. Essas coisas, né? Que a gente ouve falar. Então, muito bem. Pergunta: que efeito pode produzir essas fórmulas? Que fórmula? Da galinha, da vela, da bebida, né? Aquelas fórmulas, né? Pode ter espírito ali? Pode. Certa feita um espírito falou para mim que eu falasse para um amigo meu que me pediu ajuda numa mediúnica, que ele deixasse, que ele respeitasse esse tipo de prática. Ele tinha o hábito de encontrar a galinha preta nas encruzilhadas, ele chutava, ele tomava a bebida que ali estava, ele fazia troça, ele simplesmente desrespeitava aquilo que ele não compreendia. E um espírito então falou que aquela tentativa de suicídio de que ele foi levado a ter para saltar da antena que existia lá no pátio da Polícia Federal, onde ele subiu, quem colocou na cabeça dele para subir ali foi aquele espírito que estava junto de um trabalho que ele estava destinado a realizar, e ele havia chutado na cidade de Campina Grande. Muito bem. Eu então, sem saber disso, que ele não tinha falado isso para mim, perguntei para ele: você alguma vez andou chutando essas coisas de trabalho e tal e tal? Ele disse: sim, andei chutando, eu detesto isso. Pois não faça mais isso não, meu irmão. Se você não compreende o que é isso aí, você respeite que se trata de algo que pelo fato de você não compreender, você não deve, por esse motivo, desrespeitar, né? E aí ele tomou aquilo como lição. O espírito havia pedido para que eu dissesse isso a ele. Com muita dificuldade nós tiramos a ideia de suicídio dele naquele momento. Mas vejam bem o que Kardec perguntou aos espíritos: que efeito podem produzir as formas e práticas mediante as quais pessoas existem, né, que pretendem dispor da vontade dos espíritos? Ele disse assim: o efeito de torná-las ridículas. Olha aí que os bons espíritos disseram, Norminha. Olha o que é que os espíritos superiores disseram: que aquelas fórmulas, aquelas práticas têm o efeito de tornar aquela coisa material que foi colocada ali como uma prática ridícula, como um efeito ridículo, se procedem de boa fé.
Então, se eu procedo de boa fé, achando que aquilo ali vai ter efeito, não vai. Eu estou sendo ridículo. No caso contrário, são velhacos que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera ilusão. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento, pessoal. Nós sabemos disso. E não pelas coisas materiais. Por isso que os exorcismos não funcionam. Porque os exorcismos são cheios de práticas cabalísticas, talismãs, imagens que se colocam naquele local, que as pessoas que fazem essa prática buscam com esses objetos terem poder sobre aqueles espíritos que estão ali. E os espíritos se riem disso. Então o contrário é do mesmo jeito. Se alguém acredita no poder dos maus espíritos, que eles podem levar a efeito em função daquilo que eles pediram para colocar ali, uma vela, um tal, que aquilo ali vai, aquelas coisas que foram colocadas na encruzilhada, vão ter um efeito material sobre nós? Não, porque nada material faz efeito sobre o espírito. E essa ação que eles estão fazendo não é sobre mim materialmente, é sobre mim espírito, que estou encarnado, para aquilo atrapalhar a minha vida. Não tem esse efeito. Os espíritos aqui disseram que, se foi de boa vontade, nós estamos fazendo papel de ridículo. Se foi por acharmos que aquilo realmente tem efeito, nós podemos ser chamados até de velhacos. Não é isso? É o que ele fala aqui. Que merece ter castigo. Merecemos ser castigados, se eu vou valorizar isso daí. Então, na prática, isso aí, o que é que vai acontecer? Numa mediúnica, um espírito chega falando que ele tem essa função de fazer um trabalho desse para alguém. Qual é o meu papel? Dizer para ele: meu irmão, você acredita mesmo nisso? Você acha que o espírito possui necessidade de beber essa bebida, de comer essa comida, se você nem corpo mais possui? Eu falo muito isso para alguns espíritos que vêm falar desse tipo de trabalho. Não, porque eu estava no terreiro e eu gosto de trabalhar em terreiro. Eu digo: sim, terreiro é muito bonito, desde que ele seja varrido, tem galinha no terreiro, né? Uma vez eu brinquei assim com o espírito. Ele disse: mas não estou falando desse terreiro aí não, estou falando de outro terreiro. Eu digo: se você está falando do terreiro que você frequenta, que busca fazer o mal aos outros, você sabe que isso não funciona. Ele disse: funciona sim, porque eles me pagam com bebida. Eu disse: a bebida você bebe? Bebo. Não, meu irmão, você não bebe. Quem bebe é o médium. E você, como espírito, acredita estar usufruindo daquele efeito da bebida, quando não está. Isso é uma vontade que você reprime em si. Você deseja que aquele efeito realmente faça efeito em você. Então você imagina estar sentindo o efeito daquele álcool, quando verdadeiramente não está. Mesmo porque você não necessita desse efeito. Foi o que Kardec perguntou ao espírito glutão, que chegou numa reunião mediúnica de uma casa, numa reunião íntima, dizendo que: cadê a mesa? Aquilo, vocês não têm uma mesa de comida me esperando? Não gostei do ambiente. Ele falou isso. Ele já chegou exigindo uma mesa. Kardec então evoca o espírito e perguntou para ele: meu irmão, você precisa de comida? Você se alimenta? Sim, eu me alimento. Então você tem órgãos no seu perispírito? Você tem estômago? Sim, eu tenho um estômago. Está aqui meu estômago, ele falou. É fluídico, mas é estômago. Portanto, eu tenho órgãos no meu perispírito. Foi isso que ele falou.
Meu pessoal, o espírito pode falar o que ele quiser. E se ele, por ignorância, fala isso, é porque ele é ignorante. Aí Kardec então fez a seguinte pergunta, que Kardec era muito sábio em seus questionamentos, além de bem assessorado, né? Perguntou assim: meu irmão, pois eu vou lhe fazer uma pergunta aqui e peço que você preste bem atenção na resposta que você vai me dar. E eu peço aos bons espíritos que inspirem a ele o entendimento dessa pergunta. Você necessita desse alimento? Olha a pergunta, estou perguntando, não é se você deseja mais, é se você necessita. Aí o espírito respondeu: não, necessidade eu não tenho, eu tenho desejo. Então pronto, pessoal, está aí a resposta. Isso significou dizer o quê? Que o espírito passou a entender que ele não tem estômago, pois que ele não necessita, que aquilo era uma impressão que ele trouxe da vida física. Ele ainda estava muito envolvido com a matéria e se cria ainda num corpo semelhante ao corpo de matéria. Então é simples você tirar do espírito aquela ideia da cabeça dele. E isso foi o que Kardec fez e é o que Kardec nos ensina.